Vamos ler, a partir do verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. Só até aí, meus irmãos. Esse é o quarto dia da criação, e a criação dos luzeiros, do exército dos céus. Deixa eu fazer uma breve recapitulação importante para a gente considerar a partir de agora. Irmãos, Gênesis é o primeiro volume de uma obra maior, de 5 volumes, que foi escrita por Moisés. É aquilo que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós conhecemos, irmãos, você conhece, justamente por conta desse livro do Pentateuco, a história do Êxodo. Você lembra dessa história? Moisés, ele é chamado por Deus, ele será o libertador dos descendentes de Abraão. Os israelitas, eles haviam descido para o Egito como uma família, mas eles se multiplicaram, se tornaram um povo muito grande, mas eles foram escravizados pelo faraó. Então os descendentes de Abraão agora são escravos no Egito. E aí, diz a Bíblia, esse Deus que chama Moisés, o Eu Sou, ele opera lá no Egito, com um braço forte, com mão poderosa. Ele humilha as divindades dos egípcios, ele redime esse povo do maior reino daquela época, que é o Egito, e ele encaminha esse povo agora através do deserto, para um novo território, para uma nova terra que eles iam se conquistar, eles iam tornar uma grande nação, aquela chamada Canaã, a terra prometida, que eles estão então caminhando rumo à conquista dela. Só que, irmãos, é importante lembrar, para que nós sejamos um povo, para que um povo seja povo, para que uma nação seja nação, é necessário mais do que só um território, certo? Não bastava apenas eles terem uma terra, eles precisavam de mais do que isso, para poder florescer com identidade própria, com desenvolvimento cultural, político, econômico, para que eles tivessem coesão, como um povo, uma nação, pudessem funcionar, eles precisariam de uma visão de mundo que todos compartilhassem igualmente. Caso contrário, ou eles seriam um reino que ia se dividir, ou então ele ia se tornar um reino igual ao reino do Egito, de onde eles saíram. Eles iam simplesmente continuar com a mesma mentalidade de onde eles saíram, que foi o Egito. Toda civilização, toda nação, todo povo tem crenças, tem artes, tem técnicas, tem habilidades, tem vestuários, tem configurações sociais, políticas, tem projetos que dependem de uma visão de mundo que seja compartilhada. Todos os povos são assim. E esse é o motivo, irmãos, pelo qual todos os povos têm uma crença a respeito da sua origem. Se você estudar um pouquinho da história e ver, os nórdicos, os vikings, que vocês já ouviram falar, os antigos babilônios, os antigos egípcios, os assírios, todas essas grandes nações tinham uma visão forte a respeito de onde eles vieram. Os gregos, que floresceram, a gente conhece a filosofia deles, mas todos eles começaram com visões de mundo a respeito da origem deles. A visão que a gente tem da nossa origem é muito importante, porque ela vai definir tudo mais. Tudo mais a respeito do que a gente pensa da nossa vida, da nossa maneira de viver e assim por diante. E o povo de Israel precisava saber qual é a origem deles. Por isso, Moisés agora dá para o povo de Israel o livro do Gênesis. Gênesis serve para isso, para distinguir Israel dos outros povos, para que o povo de Israel soubesse que eles são um povo particular, escolhido por Deus, um povo separado, um povo que é distinto, não um povo como os demais. E ao mesmo tempo, Gênesis ajudava eles a organizar a própria sociedade. Todas as leis que virão depois estão baseadas no que Gênesis nos diz. Por isso que Gênesis é muito importante. E aí, meus irmãos, tinha um elemento, e agora entrando no nosso texto, que era muito importante nos outros povos, era importante lá no Egito, de onde eles saíram, era importante para Canaã, onde eles estavam indo, mas que eles não podiam reproduzir, que era o culto às estrelas do céu. Os povos do passado, eles cultuavam, eles consideravam como deuses as estrelas.
e essas estrelas eram deuses para eles. E existe essa preocupação no Pentateuco, que o povo não reproduzisse essa prática. Veja, por exemplo, Deuteronômio 4,19. O texto fala assim: guarda-te e não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O mesmo Moisés, em Deuteronômio, agora diz: guarda para você não fazer igual aos outros povos e dar culto ao sol, à lua e às estrelas. Porque nas nações pagãs, o sol, a lua e as estrelas eram divindades que as pessoas adoravam, por vários motivos que eu já vou explicar. Ainda em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz que havia pessoas lá no meio do povo de Israel já, que transgrediam a aliança, porque elas serviam e adoravam ao sol, à lua e a todo o exército dos céus, o que Deus não havia ordenado. Deuteronômio, capítulo 17, na verdade, versículos 1 a 7, principalmente o versículo 3. O ponto, meus irmãos, é dizer que no mundo antigo, os astros eram divindades. Mas em Gênesis, os astros são criados por Deus. Gênesis, irmãos, está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Gênesis é uma polêmica entre Deus e os falsos deuses. E diante dos olhos daquele povo, Deus está dizendo: eu somente sou Deus, o Deus responsável pela criação de todas as coisas. E a gente precisa crer assim também. Mas, irmãos, de onde que vem essa prática? Bom, essa prática vinha do Egito, de onde eles haviam saído. O deus egípcio do sol é o deus Ra. Com o tempo, houve uma associação com outro deus, que é o deus Amun ou Amnum, e aí ficou conhecido como Amun-Ra. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu, quando era pequeno, tinha um desenho que eu assistia, que, enfim, os heróis lá do desenho, os protagonistas, eles se transformavam de acordo com a bênção do Amun-Ra sobre eles. O Amun-Ra é o deus egípcio do sol, e ele é uma das principais divindades da religião egípcia. Então, lá no Egito, o culto ao deus sol foi muito próspero. Por quê? Porque do sol, meus irmãos, vem a luz, o calor, o cultivo dos alimentos, e os antigos egípcios, então, atribuíam grande importância ao sol e personificavam o sol como sendo um deus e adoravam o deus Ra. Da mesma forma, a chamada Khonshu, eu não sei se eu estou falando certo, tá? É a deusa lua. Ela é uma deusa. E ela é adorada por causa do amor e por causa da fertilidade. Associava-se os ciclos das mulheres com o ciclo da lua. Entendia-se, portanto, que a lua era responsável pela fertilidade. A princípio só dos humanos, mas depois das plantações, do gado e assim por diante. Então veja, tudo o que a gente precisa para a vida, diriam os egípcios, vem dos astros. Eles são deuses e, consequentemente, nós precisamos cultuá-los. Só que para a Bíblia, os astros não são deuses. Eles são criaturas que pertencem ao verdadeiro Deus. E, meus irmãos, aqui a gente já tem uma coisa muito importante para pensar. Contraí uma gripezinha essa semana, já estou melhor, mas a fala está difícil, mas eu vou ficar bom. Deus não quer que o povo dele se assemelhe aos outros povos. Você ouviu? Deus não quer que o povo dele se assemelhe aos outros povos, nas suas práticas, nas suas crenças, na sua forma de enxergar o mundo. Deus nos deu o Gênesis e Deus aqui está fazendo uma grande distinção. Os egípcios adoram os astros do céu, mas vocês adorarão somente ao Deus vivo e verdadeiro. Deus não quer que nós sejamos como os demais povos. Eu vou dar uma dica para você. Quando você vê pregadores, pastores, expoentes da palavra, influentes cristãos, que são muito seguidos, muito aplaudidos, muito compartilhados por pessoas do mundo, eu preciso pedir para que você desconfie. Possivelmente, embora haja uma linguagem cristã, ele apenas cristianizou uma cultura que é secular e pagã. É a mesma forma de pensar, mas com o nome de Jesus no meio e com palavras cristãs no meio. Mas os alvos são os mesmos, os objetivos são os mesmos, os propósitos de vida são os mesmos, as noções a respeito de quem a gente é, qual é a nossa origem, qual é o nosso propósito da vida, qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, todas essas coisas, no fim das contas, são iguaizinhos à visão de mundo
do mundo. Mas a gente não pode ser assim. Esse é um grande problema que a gente vai precisar tomar uma decisão. Meus irmãos, é claro que é mais confortável ser parecido com o mundo. É lógico que é. E nós somos pressionados nessa direção todo dia. Seja através das coisas que nós consumimos, e aí nós queremos tentar fazer assim através das roupas que a gente veste, através das palavras que a gente usa, através das coisas que a gente conquista. Nós queremos ser parecidos com as pessoas, porque isso nos dá aquele sentimento de pertencimento, que é tão caro, tão importante para todos nós. E é mesmo, só que tem um problema. O problema é a gente ser agradável aos olhos do mundo e não ser agradável aos olhos de Deus. Nem sempre a gente vai ter os dois. Aliás, eu arrisco dizer que muito pouco provavelmente a gente vai ter as duas coisas. A aprovação do mundo e, ao mesmo tempo, a aprovação de Deus. A gente vai ter que tomar uma decisão. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não faça isso. Essa é a vontade de Deus que está clara desde Gênesis para nós. Mas voltando para o nosso assunto. Então, meus irmãos, agora olhando para o texto propriamente dito, veja que Deus diz assim, a partir do versículo 14. Disse também Deus... É a palavra de Deus, já falei sobre isso, então agora a gente vai avançar. Haja luzeiros no firmamento dos céus. Irmãos, você percebe que aqui o sol e a lua não são chamados sequer pelo nome. Eles não recebem nome. É a primeira vez que no fim de algum dia, ou durante algum dia da criação, Deus não dá nome a algo. Porque no primeiro dia, Deus chama a luz de dia, chama as trevas de noite, Deus chama o firmamento de céus, depois Deus chama a porção seca de terra e a porção molhada as águas de mares. Deus sempre vai dando nome àquilo que Ele cria. Mas aqui no quarto dia, Deus não dá nome a nada. Você viu isso? Por que não? Por causa do que eu acabei de dizer. Enquanto lá nos mitos do Antigo Oriente, o sol e a lua são divindades importantes, aqui elas são objetos sem nome. São objetos que são projetados pelo Criador para servirem à humanidade. Então, no quarto dia, Deus não chama nada pelo nome. Olha o que diz Jeremias, capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espantei com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Mas, evidentemente, nós não devemos ser assim. Irmãos, essa expressão aqui é uma polêmica contra as principais divindades do panteão pagão. E aqui eu vou dizer a segunda verdade importante dessa noite. A primeira é que Deus não quer que nós sejamos como os outros povos, que não o conhecem. A segunda é que Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus, meus irmãos, é zeloso. Deus é ciumento. Deus é o único Deus e Ele não divide a sua glória com ninguém. No nosso coração só tem lugar para um Deus. Só um Deus. E Ele não divide esse trono. Então, não pode, o nosso coração não pode estar dividido. Jesus falou assim, que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e vai aborrecer ao outro. Então, ou nós serviremos a Deus, Jesus diz, ou as riquezas. E agora, claro, trazendo para o nosso contexto, ou nós serviremos a Deus, ou as coisas que Deus criou. Mas os dois não dá. Deus é zeloso e é ciumento. Só Ele é Deus e não pode haver lugar para outro no nosso coração. Ou nós pertencemos a Deus, ou nós não pertencemos. Mas não tem meio termo. A Bíblia diz assim, que aqueles que têm ânimo dobre, duplo ânimo, aqueles que estão divididos, eles precisam tomar uma decisão, porque eles não agradam a Deus. Vou falar com outras palavras, de forma bem clara. Irmãos, ou a gente é de Deus, ou a gente é do mundo. Os dois não dá. Isso é tão óbvio, né? Fala a verdade. Você já sabe disso, eu também sei. Mas, vez ou outra, a gente precisa relembrar. Que o mundo trabalha para capturar a fidelidade do nosso coração. E sem perceber, daqui a pouquinho a gente quer ter o melhor dos dois mundos, né? A gente quer ter o melhor de Deus, o melhor da igreja, o melhor da obra de Deus, o melhor do reino, mas ao mesmo tempo a gente quer ter o melhor do mundo também. Então a gente começa a viver uma espécie de dupla personalidade. O povo de Israel, irmãos, o problema deles nunca foi deixar de adorar ao Deus verdadeiro. O problema foi que eles acrescentavam cultos a outros deuses junto com o culto do Deus verdadeiro. E esse é o motivo pelo qual Deus tantas vezes os repreendeu. E é possível que a gente faça a mesma coisa. Eu queria estimular você a abandonar o mundo mesmo. E a servir a Deus por completo. E não pela metade. Deus não quer 50% da sua vida. Nem 60%, nem 70%. Deus quer a nossa vida por completo. Então a gente precisa renunciar, meus irmãos, às obras das trevas
renunciar aquilo que não vem de Deus e voltar-se para Deus. Mas por que a gente vai para o mundo? A gente vai para o mundo pelo mesmo motivo que os egípcios iam para o sol e para a lua, porque eles entendiam que a fonte de vida, a fonte de segurança, a fonte de saúde, a fonte de felicidade está em alguma coisa que o mundo promete. Esse é o problema. Ninguém vai para o mundo simplesmente porque tomou uma decisão. Agora eu quero servir ao mundo, não quero mais saber de Deus. Nós vamos para o mundo porque o mundo faz promessas para a gente. E a gente ouve. Promessas que dizem que nós vamos ser felizes, que nós vamos ser realizados, que nós vamos ser completos, que nós vamos ser aceitos, que nós vamos ser amados, que nós vamos ser importantes, que nós vamos ser valorizados. Só que isso está lá e não em Deus. E aí a gente vai para o mundo ao invés de ir para Deus. Então, no fim das contas, isso é idolatria do mesmo jeito. Do eu ou das coisas que são boas, que Deus criou, mas que se tornam Deus na nossa vida. Nosso trabalho é bom, mas pode se tornar um Deus na nossa vida. Nosso marido, esposa, nosso namorado, namorada, maravilha, mas pode se tornar um Deus na nossa vida. Nosso filho pode se tornar um Deus na nossa vida. Nosso dinheiro pode se tornar um Deus na nossa vida. Essas coisas, irmãos, podem conquistar o nosso coração e, de repente, a gente até acha que ainda está com Deus, mas a gente está adorando essas coisas e usando o Deus verdadeiro como meio para atingir essas coisas. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade vem de Deus, através dessas coisas. Mas ele não pode confundir Deus com as bênçãos dele. Eu quero ler com você um trechinho só de... Isso que a gente está falando foi algo que Agostinho de Hipona descobriu. E aí no livro das Confissões tem uma parte muito legal que é chamada de interrogatório. E ele está falando com a criação, lógico que é uma linguagem figurada, procurando nela Deus. E aí a criação vai responder para ele. Olha o que diz, é um trechinho bem curto. Então, eu perguntei à terra, o que é Deus? E ela me respondeu, não sou eu. E tudo que nela habitava respondeu-me o mesmo. Eu perguntei aos oceanos, às profundezas, aos seres rastejantes. Todos me responderam, nós não somos o teu Deus. Procure acima de nós. Eu perguntei ao ar que se move, em toda a sua plenitude, com tudo que nele contém. E ele respondeu, Anaxímenes se enganara. Eu não sou Deus. Anaxímenes era um filósofo do passado que ensinava que tudo era movimento. Eu perguntei aos céus, agora o que nos interessa, ao sol, à luz, às estrelas, ao que diziam, tampouco somos nós o Deus que tu procuras. Então, parte final, eu respondi a todas as coisas que meu corpo contempla. Diga-me algo sobre meu Deus, já que não são. Diga-me algo sobre ele. E a criação clamou em alta voz. Ele nos criou. E eu acho isso aqui, irmãos, fantástico. Porque ele está dizendo assim, eu procurei nas coisas criadas algo que eu só poderia encontrar no Criador. E que vem, às vezes, através das coisas criadas. Mas que não são as coisas em si. Elas são meios, mas elas não são fins. Elas são formas através das quais você confessou a sua fé. Hoje nós lemos aqui nessas telas que Deus, ele não divide a sua glória, não reparte a sua glória, não deriva a sua glória, mas ele manifesta a sua glória em, por, para e através das coisas que ele fez. Então, é muito importante que nós saibamos usufruir todas as coisas boas dessa vida, mas não entregar nosso coração para elas. Porque esse era o problema dos egípcios, com o sol e com a lua. O problema é esse que a gente não pode reproduzir. Continuando. Diz o texto, irmãos, que Deus faz isso, o firmamento nos céus, e aí agora ele dá o propósito. Veja, ainda no versículo 14. Para fazerem separação, eu já falei sobre esse negócio de fazer separação outras vezes, por isso que eu vou avançar, entre o dia e a noite, e atenção para essa última expressão. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Em outras palavras, Deus criou as estrelas para serem nossos auxiliares na lida com uma coisinha que a gente tem muita dificuldade: o tempo. Sol, lua e estrelas nos ajudam, como criaturas finitas que somos, a lidar com o tempo. Gente, o tempo é difícil de explicar. E o tempo é difícil de lidar com ele. Eu acabei de citar o Agostinho aqui, e na mesma obra, Confissões, vez ou outra a gente dá umas no rádio aí. Na mesma obra Confissões, acho que é no livro 11, ele pergunta assim, o que é o tempo? E aí ele fala assim, se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se alguém me perguntar e eu tiver que explicar, eu já não sei mais. E aí ele fala assim, porque o que passou, o passado, já não é. Então não existe mais. O futuro ainda não é. Então o futuro não existe. E o presente é imediato, ele não tem duração, ele é um viajante entre o passado e o futuro. Então, de certa forma, o presente também não existe. Pronto. Coisa de doido, né? É só para dizer para vocês, não estou querendo confundir você não, só estou querendo te dizer que o tempo é difícil de explicar. Os físicos
falando a respeito, por exemplo, da relatividade do tempo. E a gente sabe que isso é verdade. O tempo passa de formas diferentes, de acordo com o referencial. Você já ouviu falar a respeito dessas coisas, imagino? O ponto é, irmãos, é que todas essas coisas são só para dizer que nós temos bastante dificuldade com o tempo. Por isso, nós precisamos da ajuda de Deus, dos sinais de Deus, da orientação de Deus, para que nós possamos lidar bem com o tempo. Porque Deus é eterno e Ele não luta com o tempo. Mas nós, finitos que somos, precisamos que o Senhor, portanto, nos ajude. Aprende isso. Deus está preocupado com a forma que você lida com o tempo. Deixa eu falar de outra forma. Deus não quer que você sofra por causa do tempo. Mas eu queria que você percebesse que a gente vive num tempo, numa época, num mundo, numa geração em que a gente briga contra o tempo todo, né? Fala a verdade. Talvez um dos motivos que está por trás da nossa ansiedade, que está por trás do nosso desespero, que está por trás do nosso esgotamento físico, emocional, é a incessante briga que a gente trava com o tempo. Porque tudo é para ontem, porque a gente precisa conseguir fazer cada vez mais coisas em um número cada vez menor de tempo, né? E por causa disso, irmãos, a gente sofre. Uma outra coisa, nós sofremos muitas vezes com o tempo, e agora eu vou usar aqui um segundo sentido, a aplicação secundária, com o tempo de Deus. É difícil entender o tempo de Deus. Essa semana agora, a gente pediu oração por um pastor conhecido nosso, que estudou lá no seminário onde a gente estudou, que era o Madison. O Madison tinha 25 anos. E o Madison, nós conhecemos ele porque ele estudou no mesmo seminário que nós já havíamos saído quando ele entrou, porém, uma vez que eu fui lá pregar nesse seminário, o Madison estava com o meu TCC, usando o meu TCC como modelo para montar o dele, e por conta disso a gente acabou começando a conversar, e desde então a gente sempre manteve contato. Ele era um menino muito competente, muito comunicativo, muito esperto, muito alegre, aquela alegria contagiante. Sabe aquela pessoa que te irrita de tanta alegria? Tem uns aqui na igreja assim. Eu fiquei irritado, sabe? Uma pessoa muito alegre, especialmente de manhã. Chego no rádio, tá o Ronaldo, animadão. Meu Deus do céu. Eu fico animado só depois de uns 40 minutos, assim. Viu, irmão Ronaldo? Desculpa aí minha ranzinzice de manhã. Depois de uns 40 minutos, assim, eu pego no tranco. Minha esposa também é assim, já acorda 1000 por hora. E o Matos era esse menino, animado, feliz da vida, alegre, etc. Muito competente, muito bom de Bíblia. O menino tinha um futuro promissor. Promissor. Mas ele teve uma úlcera que parece que rompeu um vaso. Foi difícil de diagnosticar o que estava acontecendo, e nesse meio tempo ele foi perdendo muito sangue. Quando finalmente descobriram, ele já estava muito fraco, anêmico, os rins tinham parado de funcionar, ele teve uma parada cardiorrespiratória, depois teve outra, e veio a falecer agora, me parece que sexta-feira. Ou foi no sábado, foi ontem, não me lembro. Nossa, mas eu chorei demais, eu fiquei muito triste. E aí minha pergunta para Deus é assim, Deus, ele tinha 25 anos. E na obra de Deus está tão difícil, irmãos, achar obreiros, pastores, homens de Deus consagrados, especialmente jovens. E com 25 anos, Deus o recolheu. No fim das contas, irmãos, eu sei muito bem que Deus é soberano. É claro que eu sei. Mas, evidentemente, a partir da nossa leitura limitada do tempo, a gente entende que tinha mais lenha para queimar, né? Que podia ter ficado mais tempo. Então, às vezes, as coisas que para nós deveriam demorar mais, acabam. E outras, que para nós deveriam acabar, não acabam. E a gente não entende muito bem como é que Deus administra o relógio dele. O ponto é que a preocupação de Deus com os astros é ajudar a gente a saber que Ele é o governador do tempo e não nós. E talvez aqui esteja uma grande necessidade que nós precisamos aprender. Deus governa o tempo. Deus tem o seu tempo. Eu não estou aqui hoje para te dar uma fórmula de como lidar com o tempo. Eu estou aqui para dizer para você que Deus quer que você saiba que Deus tem o tempo dele. E existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aí a gente vai ter que crer, meus irmãos. Aí a gente vai ter que crer. Então, a gente vai precisar tentar lidar melhor com isso. E a forma melhor de lidar com isso, antes de ser com uma agenda muito bem elaborada, irmãos, eu com a agenda sofro demais, falar a verdade para você. Lá no meu escritório, se você entrar lá agora, tem um quadrinho lá, eu escrevi assim, afazeres para o mês de julho. Aí eu coloquei lá tudo que eu queria fazer em julho. Aí nós estamos chegando em setembro. Ô, Jesus. E metade das coisas que eu queria ter feito em julho não estão prontas ainda. Ai, Senhor. É difícil mesmo. Só que nós somos limitados. E talvez parte do processo de cura seja a gente aceitar isso. Seja a gente aceitar isso. Que nós somos limitados. Porque senão, a gente vai brigar. E no fim das contas, a gente vai perder.
Mas Deus é o Senhor do tempo. Os prazos dele são diferentes dos nossos. E talvez o que você precisa fazer nessa noite é saber que Deus é o governador do tempo. Veja, sinais e estações e dias e anos. Deus estabeleceu essas coisas, Deus colocou o sol lá para governar, mostrando para nós que essas coisas pertencem a Deus. Não é você que governa o tempo. Tá bom? Então talvez a cura venha daí. Não de uma agenda muito bem elaborada, mas de fé. Fé de que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você não governa, mas o Deus que você serve governa. E você pode confiar nele, tá bom? Então, se não aconteceu ainda, se não aconteceu do jeito que você queria, se você não entendeu muito bem como funciona, entregue nas mãos de Deus, tá? Bem, uma outra coisa que eu quero destacar nesse texto, continuando, irmãos, é que no mesmo verso 14, aparece 2 vezes a expressãozinha, essa preposição, para. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação. Depois, no versículo 15, e sejam para luzeiros. Então, aqui tem uma coisa muito importante. Essa preposição para indica o que para nós? Claro, propósito. Então, a criação ensina outra coisa para nós. Deus não somente cria, ele cria com propósito. Ele cria, e para aquilo que ele cria, ele designa o objetivo. Existe um propósito para as coisas que ele criou. Veja, o sol é para governar o dia. O sol é para ser um luzeiro, para iluminar a terra. Nosso universo, irmãos, não é despropositado. Ele tem um propósito determinado. O mundo nega isso. O mundo nega isso. Para o mundo tudo é plástico. E você imprime no mundo o propósito que você quiser. Hoje, irmãos, vocês têm chegado às últimas consequências. Nem o seu corpo significa mais nada, ele é plástico também. E você coloca o propósito da sua mente nele. E vai manipulando ele de acordo com aquilo que você sente. O ponto é dizer que o cristão não pode aceitar essa visão. Porque para o cristão, o Deus que criou, ele criou com um propósito. A criação implica em propósito. Então, se Deus criou as coisas com propósito, ele criou a gente com propósito também. Por que o mundo nega que existe um propósito no mundo? Porque se eles admitirem que existe um propósito na criação, eles vão ter que admitir também que eles são criados. Logo, existe um propósito de Deus para eles. Mas o que o ser humano quer? Ele quer estabelecer o seu próprio propósito. Ele quer ser o Senhor da sua própria vida. Então, Deus estabelece, não nós. Nós não somos quem estabelecemos o propósito das coisas. Nós descobrimos o propósito e nós aplicamos isso na nossa vida. Quanto mais a gente faz isso, melhor é o funcionamento da nossa existência. Na Bíblia, existe uma relação entre propósito de Deus e sabedoria. O que é ser sábio na Bíblia? É identificar os propósitos de Deus na criação, na ordem criacional, e aplicar eles, e viver eles, e experimentar eles. Isso é ser sábio. A pessoa que não vive o propósito de Deus não é uma pessoa sábia. Ouça isso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para tudo que Ele criou. E Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. O nosso fim principal é glorificar a Deus ao gozar da sua companhia e da sua presença para sempre. Se você negar esse propósito, você pode estabelecer outros no lugar, mas você não vai ser sábio e você não vai ser feliz. Nunca vai ser. Nem livre. A gente pode falar disso no outro momento. Mas liberdade tem a ver com propósito. Liberdade é liberdade para. Ninguém é livre sem propósito. Não há liberdade, não há felicidade e não há sabedoria se não tiver propósito. Se você viver o propósito de Deus, você vai viver essas coisas. Não é isso que o mundo busca? O mundo quer ser livre e o mundo quer ser feliz. Só que eles querem fazer isso sem propósito. É justamente o propósito que capacita eles a ter isso. E às vezes a gente faz isso também. Irmãos, Deus tem propósito. Coloque isso na sua cabeça. Para todas as coisas e para nós também. Assim como Ele tinha para o sol, para a lua e para todas as estrelas. Bom, para a gente terminar nosso tempo aqui, a Bíblia diz que Deus disse, estabeleceu o propósito. No versículo 16, então, os luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, eles surgem, Deus coloca eles no firmamento dos céus para eles iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, assim como Ele quis. Deus viu que era bom, houve tarde e manhã, o 4º dia. A partir do 4º dia, acontece a última coisa que é a minha conclusão. Nos 3 primeiros dias, eu falei para os irmãos, Deus trabalhou para dar ordem, para dar forma àquilo que estava sem forma. Lembra disso? A terra era sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias, 1, 2 e 3, Deus vai dando forma. E agora os três próximos dias, 4, 5 e 6, o que Deus faz? Deus começa a ocupar, a preencher aquilo que estava vazio. Então aqui tem o fim da minha mensagem. E o fim da minha mensagem é o seguinte: Deus é aquele que preenche os vazios da nossa vida. Deus é aquele que criou
a terra, diz a Bíblia, não para ser um caos, não para ser vazia, mas para ser habitada. Deus está preocupado com preencher o vazio. Entende? E você já entendeu onde eu vou chegar, né? A gente muitas vezes tem o nosso coração vazio. Talvez você está aqui ouvindo, você que está aí na internet, está ouvindo, e Deus é aquele que preenche o vazio do nosso coração. Tem uma frase bem clichê, mas ela é verdade. Então eu vou afirmar ela aqui. A frase é: existe um vazio no coração do ser humano que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Deus não criou nada para ficar vazio. Portanto, se a nossa vida, se a nossa mente, se o nosso coração estão vazios, Deus é aquele que pode preencher. E Ele faz isso. Se Ele fez isso com os céus, claro que Ele pode fazer isso com o nosso próprio coração. Então, vamos entregar para Ele. Viu? O crente pode passar por isso também, viu? Talvez você está ouvindo e falando assim: não, mas eu já sou crente, pastor. É verdade, que bom, glória a Deus, eu também sou. Mas isso não significa que a gente seja imune a atravessar por momentos assim na vida. E aí a gente vai precisar encontrar Deus de novo, para que Ele preencha o nosso vazio de novo. Ele pode fazer isso na sua vida hoje, e transformar a gente hoje de novo, para que a gente não seja vazio, mas preenchido pela glória de Deus e aquilo que vem de Deus para nós. Eu vou orar com você, e a gente vai concluir o nosso tempo juntos aqui. Você pode fechar seus olhos, colocar-se em postura de oração. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó nosso Deus, eu quero dar graças ao Senhor, porque o Senhor ordenou, e aquilo que não existia veio a existir. O Senhor disse, mediante a Tua palavra, aquelas coisas que não existiam foram chamadas à existência. Portanto, claro, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, transcendente, exaltado. E diante do Senhor nós tributamos toda honra, toda glória, todo louvor. Ao Senhor nós dependemos, ao Senhor nós devemos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Nós não existiríamos se não fosse o Senhor. Nós queremos te louvar porque o Senhor não somente nos trouxe à existência, mas o Senhor nos deu um propósito de vida, o que o nosso mundo hoje não tem, e tem vivido de forma cada vez mais miserável. Mas a igreja do Senhor não é assim. Nós existimos com um propósito que foi dado pelo Senhor, de glorificar ao Senhor e de gozar da sua presença eternamente. E é por isso que a gente veio aqui hoje, para adorar o Senhor. É por isso que a gente não menospreza o culto, por isso que a gente não menospreza as coisas de Deus, a palavra do Senhor, a pregação, a comunhão, os louvores, as orações, porque nós cremos, ó Deus, que mediante esses atos, essas cerimônias, o Senhor está presente e nós podemos gozar mais um pouco da Tua presença de forma tão especial. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado por essa igreja que existe, que veio aqui hoje. Obrigado por esses irmãos, essas irmãs, essas vidas que são Tuas, nosso Deus. Mas eu venho rogar ao Senhor agora para aqueles que têm estado sem propósito, com o coração vazio, pedindo a Deus que o Senhor encontre esses corações nessa noite e que eles sejam tomados, ó Deus, pela alegria do Senhor. E na comunhão com o Senhor, na presença do Senhor, encontre a felicidade, a liberdade que eles tanto procuram, mas não conseguem encontrar em nenhum outro lugar. Ora, o Senhor também pedindo que o seu povo seja liberto da sedução, da tentação de Satanás, ó Deus, e da sedução desse mundo que tenta nos convencer de que essas coisas que nós buscamos serão encontradas em outro que não o Senhor. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos um povo peculiar, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu quero rogar ao Senhor que essa igreja, que a nossa igreja, e quando eu digo a nossa igreja, claro, eu estou falando das pessoas que têm um compromisso umas com as outras, que são membros aqui, que essas vidas, Senhor, sejam consagradas a Ti, sejam dependentes do Senhor, sejam fiéis ao Senhor nesse mundo, e sejam felizes, alegres, completas, realizadas diante do Senhor. Agora eu invoco a Tua bênção sobre a nossa semana, sobre a segunda-feira que vem, e a gente não vai reclamar dela, pelo contrário, a gente vai glorificar o Senhor nela. E eu quero pedir ao Senhor que a bênção do Senhor seja sobre todos aqui presentes nessa noite, e aqueles que nos veem pela internet também. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam sobre todos, nessa noite, nessa semana e para todos sempre. Amém. Amém.